Good morning, meus alunos do sexto ano. Nós vamos para a segunda unidade do livro, né? Que é o verbo to be. Verbo ser e estar. O verbo to be se refere aos da língua portuguesa ser e estar. Ele pode aparecer sozinho, como acontece nos tempos verbais simples, ou como no verbo auxiliar, como nos tempos verbais contínuo. No geral, frases com o verbo to be, que é o verbo ser e estar, podem aparecer de três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma negativa, deve-se incluir a partícula not. Na forma negativa, nós temos que colocar a partícula not, tá? da negação. Depois do verbo. O not sempre vai depois do verbo. E na forma interrogativa, o verbo sempre deve vir antes do sujeito. E na forma interrogativa, repetindo novamente, o verbo vem antes do sujeito. Agora a tia vai falar sobre o verbo to be no simples present, né? Na forma afirmativa e na forma negativa. Depois eu falo sobre a interrogativa. Então no momento agora é afirmativa e negativa. Ó, pessoa, I, you, he, she, it, we e they. São as pessoas, o sujeito. O verbo to be, I am, are, is, are. O verbo to be, no presente simples, só o que muda aqui é a primeira pessoa, que é o I am. Aí depois fica are, is, are. Agora vamos botar lá para a negativa. Ó, forma negativa que você põe o not depois do verbo. Verbo ser, estar. Ó, sujeito, I am, que é o verbo. O verbo tá aqui, ó. Sujeito, verbo e a partícula not. Sujeito, verbo e a partícula not. Sujeito, verbo e a partícula not. E assim vai, ó. Sujeito, I, you, he, she, it, we, they. Aí lá o verbo am, are, is, are. E a partícula not no final para você falar que está na negativa. Agora a tia vai falar sobre a forma interrogativa, né? Ó, forma interrogativa. Sujeito, ó, verbo veio para frente e o sujeito foi para trás. O sujeito fica depois do verbo na forma interrogativa, ó. Verbo, sujeito. Verbo, sujeito. E assim vai. Verbo, sujeito. O verbo depois do sujeito. Qual é o sujeito, tia? O I, you, he, she, it, we, they. São as pessoas, né? Sujeito. E o verbo? When, are, is, are. Depende. Vocês têm que botar uma pessoa só, is. São mais de uma, are, né? Aqui no caso é eles e elas, que são no plural, e o nós, que é o are. Ok? O restante está no singular, ire. E you é você ou vocês, are. A tia agora vai falar sobre o simple past, né? O passado simples. Forma afirmativa e forma negativa, ó. Pessoa, I, you, he, she, it, they. Agora o verbo. Verbo no simple past. Was, were. Was, were. É tipo singular, plural. Singular. Aí o plural que é... Entendeu? You é plural. Que são vocês. Na forma negativa, ó. Sujeito, verbo. Sujeito
E na forma negativa, sujeito, verbo, negação. Você só vai repetir o I, o was, que no simples past. O verbo to be passa a ser, no simples past, passa a ser o was e o were, no verbo to be do simples past. Aí vai lá, sujeito, verbo e o not para falar que está na negativa. Sujeito, verbo e o not para falar que está na negativa. Na forma interrogativa no simple past é a mesma coisa, ó. Was ou were, né? No simple past. Você vai usar was ou were, mas vai inverter. Verbo primeiro, sujeito atrás. Isso somente na forma interrogativa. Verbo primeiro, sujeito atrás. E assim sucessivamente. Vamos lá falar sobre o simples futile, que é o futuro simples. Forma afirmativa, ó, sujeito. O verbo no futuro simples é o will, e leva o be no final. Sujeito, verbo e o be no final, lá na forma afirmativa. Sujeito, verbo e o be. Sujeito, verbo e o be. Não botei todos porque seria repetir novamente. Na forma negativa, sujeito, why, o will, que é o verbo no futuro simples, o not, que vem depois do verbo, e o be no final. Sujeito, he, verbo will, o not, que é a negação, e o be no final. Aí eu vou falar sobre a forma interrogativa. O will, que você vai inverter, né? Só o sujeito e o verbo. Inverte somente o sujeito e o verbo. Em todas as formas interrogativas, só inverte o sujeito e o verbo. Ó, o will, que é o verbo, o sujeito atrás e o be no final. Pontinho de interrogação. Frase, pontinho de interrogação. O will, que é o verbo, o sujeito vem logo após e o be no final. Tá? Ok? Aí vocês terminam a frase e põem um ponto de interrogação. Vamos lá falar sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam a posição que cada ser ocupa no espaço, se é perto ou longe de algum ponto específico. This, este, esta, esse, essa. That, aquele, aquela. Isso é, this, that estão pro singular. These, este, esta, esses e essa. Those, aqueles e aquelas, né? Usamos o this quando nos referimos a um substantivo que está perto da gente, ou bem próximo de quem fala. E that quando estiver longe, por outro lado, usamos o these, ó, this perto, that longe. This perto, that longe. These e chose, né? Quando temos mais de um substantivo que está perto de quem fala, ou chose quando estiver longe. These perto, mas é plural. Chose longe, também plural. These, that, singular. E these, chose, plural. Só que um é para perto, outro para longe. Perto e longe do plural, perto e longe do singular. E aqui nós encerramos a nossa aula. Goodbye, see you.